Mano, o Corinthians perdeu pro Bragantino com uma arbitragem polêmica e o técnico do Bragantino falou sobre o jogo. Vamos dar uma olhada. Nos últimos jogos, a gente tem visto o Bragantino sai vencendo, sofre a hora que toma o gol de empate. E hoje a gente viu também, no primeiro momento, sofre, a gente vê visivelmente abalado, mas a equipe conseguiu se recuperar. Você acredita que isso aconteceu porque a gente estava com um jogador a mais ou porque realmente houve mudança de postura dos atletas? Falando com muita sinceridade, porque tinha um jogador a mais. Porque se naquele momento que nós tomamos o gol, nós tivéssemos 11 contra 11, certamente a gente teria dificuldade, porque há um abalo emocional, né? A equipe já vinha sofreu isso no jogo do Bahia, a hora que toma um empate, em seguida leva o segundo gol. Então é uma coisa recorrente em equipes que estão passando por esse momento. A gente vinha... logicamente fragilizado emocionalmente por causa disso, sai na frente, cede o empate e acaba levando a virada. Então isso acaba que, de certa forma, incomodando os jogadores dentro de campo, e o cérebro humano ele tem gatilhos, né? E esse é um gatilho que estava acontecendo, que eu espero que não aconteça mais. Eu espero que a nossa equipe hoje... E se tivessem 11 contra 11, com certeza eles tomariam a virada novamente, né? Após essa vitória, seja um pouco mais madura em campo, seja um pouco mais inteligente. Há necessidade de você aliar a inteligência com o jogo, mesmo que você tenha um jogo forte, um jogo de marcação alta no campo adversário, você tem que ser inteligente, porque existem momentos onde você perde o protagonismo da partida. O adversário também sabe jogar, também é um time forte, tem peças interessantes. Então, nesses momentos, a gente não pode ter o abalo emocional. Felizmente, hoje a gente teve o equilíbrio suficiente para chegar, para fazer o segundo gol. A gente não desperdiçou muito a bola. A entrada de alguns atletas técnicos na equipe melhorou o poder de giro da bola de um lado para o outro. Eu acho que isso, de certa forma, foi fundamental para que chegássemos ao segundo gol e não tivéssemos esse abalo. Da partida é muito difícil você se controlar. Até porque, se ela tivesse parado o lance naquele momento em que o jogador deu sequência, deu um chute primeiro na bola, na sequência um segundo chute na bola, foi onde o Charles se descontrolou. Se tivesse tido uma atitude ali mais enérgica, não aconteceria nada daquilo. O lance do Martínez, eu acabei de falar. Não houve a orientação numa área, por que não a orientação na nossa área? 2 pesos, 2 medidas, ou seja, sem critério nenhum. Não existe critério. E é isso que complica e que dificulta para todo profissional. Outro dia eu vi um treinador ser expulso, porque um erro grotesco de arbitragem, existe um descontrole emocional e no momento seguinte ele acaba sendo expulso. Não tem como, é muito simples. Um dia vocês deveriam ficar ali naquele setor ali para vocês verem como que funciona a coisa. Seguinte, parabéns aí o Bragantino, tá tudo certo. Uma arbitragem, uma das piores arbitragens que eu vi na minha vida. É uma coisa impressionante o quanto que essa arbitragem paulista é ridícula. E vocês aí, vocês que colocaram a Edna pra apitar, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ela expulsou o Charles, né? Mas se ela deu a cartão amarelo pro Charles, aonde ela deu o vermelho depois? Aonde ela viu a expulsão? Alguém falou pra ela? Alguém? Não pode. E outra coisa, em relação ao jogo, picota o jogo, não tem moral. Os jogadores, o que o Sacha fez pra ela no jogo é uma coisa absurda. O que os jogadores fizeram. Pô, e fica feio de assistir o jogo que fica parando toda hora, né? E mais, não viu em relação ao primeiro pênalti, que foi pênalti, não tenha dúvida em cima, o Angelelli fez o pênalti, tá tudo certo. Uma árbitra que não tem condições nenhuma de apitar, é uma coisa ridícula, mas ridiculamente. Parabéns ao Bragantino, ganhou o jogo de 2-1, tá tudo certo. Corinthians fez um bom jogo? Não. Mereceu ganhar o jogo? Também não. Agora, o que essa árbitra fez num jogo de hoje, isso é uma vergonha. Uma vergonha. Olha essa imagem, dá uma olhada nessa imagem. Isso daqui é o fim de um jogo de campeonato brasileiro. Na boa, CBF, é essa imagem que você quer passar pro mundo do nosso campeonato? Porque esse tipo de imagem virou rotina ao final de quase todo jogo do Brasileirão. E a culpa disso? A arbitragem patética do nosso campeonato. E na boa, é corintiano que reclama, é flamenguista que reclama, é santista, é São Paulino, torcedor do Bahia, do Vitória, do Grêmio, do Internacional. Todo mundo reclama e nada é feito.
O que vimos hoje passou do limite. A partida de hoje da senhora Edna Alves foi bizonha, perdida desde o apito inicial. Ela expulsa um jogador do Corinthians porque esqueceu que ele tinha cartão amarelo. Deu o segundo cartão amarelo num lance extremamente tosco e visivelmente ele esquece que ele já tinha. Como se não bastasse, o lance do Charles é ainda mais bizarro. O lance acontece na cara dela, ela vê o lance e entende que é pra amarelo. Beleza, amarelo aplicado, os jogadores se reposicionam, vai recomeçar o jogo. 1 minuto depois, sem consultar o VAR, sem ser chamada no VAR, ela simplesmente vai e mostra o vermelho pro Charles. E detalhe, sem tirar o amarelo. Pô, é dupla punição por um lance? Falta sem sentido. E novamente o Corinthians sendo prejudicado. Até quando? Porque no jogo que vem, daqui 2 semanas, vai ser a mesma coisa. Ninguém nunca faz nada. Cara, tá sendo muito recorrente mesmo. É todo jogo o árbitro tá indo contra o Corinthians. Se o presidente do Corinthians for um presidente sério, amanhã cedo ele tem que estar na porta da CBF. E essa senhora que nunca mais pode apitar um jogo do Corinthians na vida. O que aconteceu hoje foi vergonhoso. Tem visto o Corinthians no noticiário nos últimos tempos apenas pelo caos, e é um caos realmente o que ocorre hoje no clube como um todo. Muita gente não sabe nem quem é o presidente do Corinthians, né? As dívidas, 2 transfer bans e Hotel etc. do Memphis. Hotel do Memphis. O Memphis joga bem, o assunto no dia seguinte é o quanto ele custa, ele não quer sair do hotel de luxo e etc. Mas faz tempo que o Corinthians está sendo prejudicado pela arbitragem, o Campeonato Brasileiro como um todo. A expulsão do Martinez é a prova que a Edna estava perdidinha em campo. E aí a gente tem que tratar a Edna como a gente trata o Ramon Abate-Abel, o Candansan que faz arbitragens tenebrosas, entendeu? A arbitragem ontem da Edna é pra gente botar dentro de um saquinho e jogar dentro do lixo. Foi bizarra ontem, perdida. Inclusive, Diego, na expulsão final, ali já tinha ido pro brejo o jogo e tal. O que acontece na expulsão do Charles, eu duvido que ela consiga se explicar. Porque ela não dá o segundo amarelo, ela não foi no VAR ver o lance, ela simplesmente sacou o vermelho e tó. Cara, ela tava totalmente perdida no jogo. Aí o cara que já tava suspenso por um amarelo vai ficar suspenso por 2 jogos porque tomou o vermelho, entendeu? Então é o seguinte, só pra eu concluir o raciocínio e passar a bola pra vocês que eu não quero ser fominha. O Corinthians vem sendo prejudicado nesse Campeonato Brasileiro pela arbitragem há muito tempo, em muitos jogos, e isso não vira pauta. Você sabe por quê? Porque o Corinthians é uma bagunça. Rapaziada, é o seguinte, uma pausa aqui no intervalo do jogo do Soberano, porque eu preciso falar sobre a Edna. Que erro grotesco. E erro não, que erros grotescos. E assim, ó, eu comecei na internet justamente por conta dos erros dela. São Paulo e Santos do Morumbi, 1-0 pro Santos, gol do Morelos, e ela acabando com todo o espetáculo, assim, tá ligado? E aí hoje, no jogo do Corinthians, o que que ela fez, mano? Essa mulher que ela não deveria ir pra repescar, essa mulher deveria não apitar mais, tá? Eu não sei como ela Enfim, assim se formou em rapaziada, até o árbitro. pessoal falando um pouco sobre o Corinthians, sobre essa arbitragem tenebrosa, tava muito perdida, não só a árbitra, mas também o VAR, pô, todo mundo parecendo saber o que tava fazendo ali dentro do jogo e acabou prejudicando o Corinthians. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!